Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, já boa noite. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu comecei a falar boa tarde e eu esqueci de clicar aqui no botãozinho, não tava entrando ninguém. E eu falando, oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vi que eu esqueci de clicar aqui para poder gravar. Como é que vocês estão? Tudo bem com todos? Vai colocando aqui de onde vocês são. Gente, eu tô num ambiente diferente hoje, fazendo a live. Então, eu não sei se tá legal a minha voz, a imagem. Tá meio que improvisado, tá? Ontem e hoje, eu participei de um curso sobre magnetismo. Depois a gente pode fazer uma live falando sobre isso. E é bem legal, questão de energia, de trabalhar com essa questão, com essa parte, de como a gente pode ter o contato com as pessoas, utilizando a questão da energia ao nosso favor. Então é bem interessante. Tem algumas dicas, tem algumas técnicas. E aí ontem eu passei o dia no curso, né? Foi o dia todo, terminou em torno de umas 19 horas. E hoje também o curso ia terminar um pouco mais tarde, mas eu já tinha um compromisso. E aí eu resolvi sair um pouco mais cedo também para poder fazer a live. O Douglas, lugar lindo, diferente hoje, mulher, natureza é tudo. Tá linda, mulher, boa tarde. Boa tarde, meu amigo, muito obrigada. Ribeirão das Neves, Minas Gerais, olha aqui, que legal. Diniz aqui colocou, seja bem-vinda. Muito 10, gente, realmente é um lugar, aqui o fundo é bem gostoso, um lugar de paz, de leveza. Eu estou procurando estar em contato com a natureza todos os dias, colocar isso no meu dia a dia, sabe? Na minha vida. Porque eu acredito que isso faz muito bem pra gente. Você ter contato com a natureza, com o jardim, com árvore, flores. Então a gente que tá na cidade, para quem vive na cidade, que é tão tumultuado. Então se você puder ter esse contato diariamente ou uma vez por semana, 2 vezes por semana é o ideal, tá? Mesa radiônica da Fraternidade Aninha. Oi, Aninha. Beijo, amiga. Obrigada aí por você estar aqui com a gente. Bom, eu não sei se vocês viram hoje, eu não vou falar sobre a questão de direito. O meu pensamento, a minha ideia é o seguinte: a gente fazer um domingo uma live sobre direito e um domingo uma live sobre a questão de reflexões, né? Dia a dia, mais sobre o meu dia, sobre as minhas experiências e até as nossas reflexões. Aí vocês podem colocar também sugestões nos comentários. A Neuza, boa tarde, linda, sucesso. Obrigada, amiga, um beijo, tá? E hoje eu coloquei à tarde nos stories da questão da leveza, né? Dos sentimentos, do pensamento. E esse final de semana a gente trabalhou muito no curso de magnetismo a questão de energia, a questão de sentir, né? Pensar, sentir, se relacionar, se comunicar, o jeito de olhar para as pessoas, o quanto isso é importante. Também a questão de ouvir. A gente falou sobre a linguagem também do amor, né? Não sei se vocês já leram o livro 5 Linguagens do Amor. Então, cada um tem uma forma de interpretar, de sentir, né? A questão do amor. E isso é importante a gente prestar atenção com relação a esses pontos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho percebido muito, e aí vocês podem colocar inclusive aqui nos comentários, a dificuldade hoje nos relacionamentos, né? Nas relações, as relações muito líquidas, sejam relações de amizade, sejam as relações amorosas, a gente percebe essa dificuldade em manter as relações hoje, né? Com as pessoas. E assim, o quanto é importante a gente saber se relacionar, a gente saber se colocar no lugar do outro, a gente saber ouvir o outro, ler o que o outro está querendo dizer, né? A linguagem corporal do outro, isso é muito importante. Os gestos com as mãos, o olhar da pessoa, a gente realmente se comunicar com a pessoa, o quanto isso é importante. E o quanto eu percebo
a dificuldade das pessoas nisso hoje, né? Muitas pessoas têm uma facilidade de conversar nas redes sociais ou se colocar a sua opinião, seu ponto de vista, e eu vejo da dificuldade quando você encontra aquela pessoa pessoalmente, né? Dela conversar, dela olhar nos seus olhos, né? Dela falar com você. Então a gente tem que começar a trabalhar mais isso, né? Porque isso traz leveza, isso traz a verdade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar pelas redes sociais, pelos aplicativos, WhatsApp, mas eu sou muito também do pessoal, né? De olhar nos olhos da pessoa, de estar sentindo a energia da pessoa, até porque muitas vezes a pessoa, ela é uma coisa na rede social, ela é de um jeito, ela é de uma forma. Pessoalmente, ela é totalmente diferente, né? Então, eu não sei se vocês têm essa percepção. Muitas vezes você vê uma pessoa super... Você fala, nossa, que pessoa bonita, que pessoa agradável aqui na rede social. E quando você encontra a pessoa pessoalmente, você fala, meu Deus do céu, nada a ver essa pessoa. Nada a ver, né? Então, engana. Ou ela te surpreende, né? Ou a gente é surpreendido. Pessoalmente, você tá com a pessoa, você fala, nossa, ela é muito mais simpática pessoalmente, ela é muito mais bonita pessoalmente, agradável. Ou então você vê e fala, nossa, nada a ver, né? Lá na rede social é bem melhor. Então, sempre que você puder tá com as pessoas, ter esse contato pessoal, olhar no olho da pessoa, né? Sentir ali o que a pessoa tá tentando te passar, ouvir, falar, né? E na hora que a pessoa estiver falando com você, você prestar atenção no olhar da pessoa, na boca da pessoa, de como ela fala, como ela utiliza as mãos, como ela sugestiona. Isso é muito interessante, né? Hoje eu presto mais atenção. Então, quando eu tô com alguém pessoalmente, eu tô olhando no olho da pessoa, eu tô ouvindo o que a pessoa tá falando, eu tô vendo onde ela tá levando as mãos, corpo, que é do jeito que ela tá se movimentando com o corpo, a boca dela. Então eu sempre tento me conectar muito com a pessoa, apesar de eu ver ali o ambiente, né? Por exemplo, vocês estão vendo as árvores, né? As folhas, o jardim aqui, vocês estão vendo o ambiente, mas eu procuro ver o ambiente, mas ali tá focada naquela pessoa, né? Mostrar, me interessar por o que aquela pessoa tá falando, e não às vezes você ficar olhando para a pessoa, porque tem gente também que fica olhando para você e não tá nem aí, não tá prestando atenção no que você tá falando. Na hora que você faz uma pergunta, a pessoa, o que você tá dizendo mesmo? Sabe? Aquela coisa que não conecta, né? Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês? As relações pessoais, mas buscar essa conexão. Conectar com a pessoa naquele momento. Então, se você tá com o seu marido, conecta naquele momento com a tua esposa, com o seu filho, com um amigo. Conecte na história dele. Preste atenção, olha, escuta, fala depois, ouve, leia os movimentos, tenta ler os pensamentos. Na hora que a pessoa para de falar, para de mexer a boca, tenta olhar para a pessoa e ver se, às vezes, com a mente dela, se ela tá te passando alguma informação ou não. Pode até parecer muito estranho isso, né? Eu sempre tive essa mania, às vezes de eu estar olhando para alguém, eu tô em silêncio, a pessoa tá em silêncio e eu tento imaginar o que aquela pessoa tá tentando me falar ou tá tentando me passar uma informação ou o que ela tá tentando pensar, não no sentido de, assim, algo indiscreto, de invadir a intimidade, mas sabe quando você às vezes tá num ambiente com o seu parceiro, com a sua parceira, com um familiar ou com a amiga, a pessoa olha para você e às vezes você se conecta naquele olhar e você já entende o que a pessoa tá querendo falar, o que a pessoa tá querendo demonstrar, o que ela tá pensando, ou se é para sair para direita ou para sair para esquerda, ou então vamos levantar, já deu a hora. Sabe, essa conexão, hoje eu vejo que isso falta muito. Às vezes você tá com uma pessoa, você tá olhando para a pessoa, sabe, querendo demonstrar, vamos embora, vamos levantar, e a pessoa não consegue, você tem que falar, porque a pessoa não consegue te ler, né? Eu percebo isso. Hoje você tem que falar muito, né? A sua linguagem corporal, o jeito que você olha, para onde você tá virando, as pessoas estão tendo dificuldade disso.
Eu não sei se vocês estão percebendo também. E o que é mais interessante, o que é mais importante que eu gostaria de dizer para vocês, não só com os seres humanos, também com os animais, né? A gente tentar essa comunicação. Eu até estava comentando com alguns amigos, eu falei assim, gente, veja como os animais são inteligentes. Porque os animais, um cachorro olha para o outro e eles se comunicam pela telepatia, né? Às vezes eles podem falar au, au, enfim, lá, né? Enfim, um grunhido e tudo mais, dependendo do animal. Mas a telepatia, o olhar, como o animal tem uma sensibilidade que nós não temos, né? E que nós podemos aperfeiçoar isso. E o curso falou muito sobre isso esse final de semana, né? De você, essa questão do magnetismo, da energia, sabe? E a gente tá perdendo isso. Eu até estive na casa de uma amiga e ela tem um gato. E eu gosto muito de gato, né? E aí eu peguei, tava conversando com ela e o gato lá no cantinho. O gato é muito independente, é muito no canto dele. Quando ele quer se aproximar, ele se aproxima. E eu falei, deixa eu tentar aqui, né? E eu me fixei o meu olhar no gato dela. E eu comecei a olhar, mas assim, com respeito, tentando me conectar com ele, com a mente dele. E aí eu fiquei um tempo olhando ali fixamente pro gato. Na hora que eu terminei, eu olhei pra minha amiga e falei assim, posso te dizer uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, o seu gato tá doente. Ele tá doente, ele tá precisando ir no veterinário. Você precisa levar ele no veterinário. Ele não tá bem. Ele tá com dor. Aí ela meio que, sabe, quando toma aquele... Falou, você acha? Apesar que a gente sempre tem algumas conversas, ela já até mais ou menos sabe, né? Eu falei, eu acho. E aí ela levou o gato no veterinário e mandou uma mensagem. Amiga, deixa eu te contar, você não vai acreditar. Eu falei, e aí, como que ele tá? Ela falou, ele tá doente. Tanto é que ela tá levando ele toda semana na clínica, no veterinário, acho que 3 vezes por semana, para tomar soro. Ele tá com problema no rim, o gato. E ela falou, nossa, como que você sabe? Eu falei, porque é como se eu tivesse parado tudo. Eu parei de pensar nas coisas, eu acalmei a minha mente e eu me conectei a ele. E eu prestei atenção, né? E aí, quando eu falei isso pra ela, depois que eu falei isso pra ela, eu olhei pra ele. E falei pra ele, expliquei, falei, olha, acabei de falar com ela falou que vai te levar no veterinário essa semana, fica tranquilo, ela vai levar, você vai ver, vai fazer os exames certinho, tá bom? Você vai ficar bem, né? Mas aí eu falei já, assim, como eu tô falando com vocês aqui, mas é incrível essa questão da telepatia e o quanto a gente também tem que trabalhar isso. E eu sei que muitos que estão me assistindo agora, estão me ouvindo, ou que vão me assistir ou me ouvir depois, também tem essa questão. Também já passaram por isso e também passam por isso. Boa tarde, José, meu amigo. Teve um dia que eu tava em casa, uma outra situação, e eu tava lavando a louça. E aí eu me conectei à minha mãe e mandei um recado. Olha, daqui a pouco eu vou te ligar, eu vou passar e a gente vai sair pra jantar, a gente vai lá na esfirraria. Sabe quando você tá lavando louça e aí você mentaliza a pessoa e já manda aquilo pra pessoa no seu mental? Eu não moro com a minha mãe. E aí foi muito engraçado, porque eu saí da minha casa, cheguei na casa dela, na hora que eu toquei a campainha, eu abri a porta e falei, oi mãe, ela falou, Patrícia do céu, você não vai acreditar. Eu falei, fala mãe, pergunta pro seu irmão, eu tinha certeza que você ia vir hoje aqui em casa e ia falar pra gente ir na esfirraria, você acredita? Eu falei, acredito mãe, eu te mandei telepaticamente. E assim, por quê? Porque eu tenho uma conexão com a minha mãe, né? Boa tarde, Aparecida, minha amiga, um beijo. Então assim, eu tenho uma conexão com a minha mãe. Então a gente tem que começar a trabalhar mais isso. Você tem uma conexão com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, né? Então tem pessoas que às vezes eu sou muito assim, gente, eu sou muito pelo olhar. Eu me conecto muito, então eu também tenho que tomar cuidado com isso, né? E eu sei que também tem pessoas com essa situação. Eu me lembro de uma outra situação com um amigo meu, e eu tava conversando com ele, enfim, sobre questão de relacionamento, a gente tava conversando tudo,
E aí eu gosto muito de saber sobre a história das pessoas, né? Eu me interesso muito por ouvir. Então, até que eu leio os comentários, às vezes alguém traz uma reflexão, eu presto muita atenção. Eu gosto muito de me colocar no lugar do outro e ouvir. Porque quando você ouve o outro, ou quando você lê algo que o outro escreveu, você tá aprendendo. Então, de 10 coisas que ele disse, pode ser que 8 não te sirvam para nada, né? Mas 2 te sirvam. E aí você ganhou. Porque você entrou com 0. Se você levou 2 informações, você ganhou alguma coisa. Então, eu considero muito isso, né? E aí, eu conversando com meu amigo, ele contou da história dele, ele é divorciado, do casamento dele e tudo mais. Gente, eu comecei a me colocar tanto na situação da pessoa que eu olhei pra ele e, por uma questão de conexão com a pessoa também, que assim, eu tava bem conectada com a pessoa, eu falei assim, nossa, posso te falar uma coisa? Ele falou, pode. Eu falei, eu tô sentindo toda a sua dor. Eu falei, eu tô sentindo toda a sua culpa. Eu falei, então assim, para um pouco, porque tá muito forte pra mim isso, muito forte. E mesa radiônica, amiga, a gente tem essa conexão também, acontece muito com a gente, verdade, amiga, verdade. Eu e a Ana, mesa radiônica, gente, e a gente tem muito, bem lembrado, amiga, temos mesmo. E aí eu falei pra esse meu amigo, eu falei, eu tô sentindo toda a sua dor. Eu tô sentindo tudo o que você sente e eu vou falar exatamente pra você. E aí eu comecei a falar pra ele, ó, é isso, 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 isso. Eu vi que o olho dele encheu de lágrima. Ele falou, você acertou. Eu falei, porque eu me conectei com você, né? Eu me conectei sem julgamento, né? Sem julgar, sem criticar. Porque quando você ouve o outro, quando você tá disposto a ouvir o outro, gente, é sem julgamento. A gente tem que aprender isso. Eu tô aprendendo isso todos os dias, né? Eu era uma pessoa muito assim, a pessoa começar, principalmente em relacionamento, começa a falar alguma coisa, você já corta. Ah, então, Patrícia, ó, seu jeito é isso. Ah, então, mas você também é aquilo. Sabe? Você já corta a pessoa. Você não para pra ouvir a pessoa. Então, nós temos que parar pra ouvir a pessoa, ouvir a pessoa. Depois que a pessoa terminou, aí você quiser acrescentar algo, você acrescenta. Mas uma coisa que eu aprendi e que tem sido muito útil na minha vida, que eu vou compartilhar com vocês. Quando a pessoa vem falar sobre o meu jeito, o meu comportamento, por exemplo, Patrícia, eu acho que você está sendo muito extremista nesse ponto, de pensar dessa forma. Você está sendo muito radical. Eu pergunto, por que você acha isso? Você acha isso mesmo? Ah, eu acho, Patrícia. O que eu faço? Tá bom. E aí eu tento não entrar naquela discussão no momento. Eu prefiro ir pra minha casa, me recolher. Eu vou refletir sobre o que a pessoa falou. Por quê? Porque se a pessoa falou, eu acho que você tá sendo muito radical nesse ponto, eu já começo a bater de frente com a pessoa, eu não digeri a informação. Olha, eu não parei pra pensar. Parece que é um jogo, né? Ping-pong. Então, você bate, a pessoa joga. Você bate, a pessoa joga. Você não parou pra assimilar. Então, eu aprendi hoje que a gente tem que parar pra assimilar. Então, eu paro, eu assimilo. E aí, no outro dia, quando eu encontrar a pessoa, eu posso falar, lembra aquilo que você comentou? Então, eu queria te dizer que eu pensei sobre dessa forma. Eu queria te dizer que o olhar é esse, né? Então, eu acho importante trazer isso para vocês, né? É algo assim que eu do meu dia a dia, é algo que acontece, uma experiência que eu tô compartilhando com vocês. Uma outra questão que eu acho que é importante também, nas relações que a gente está vivendo. Hoje, o que eu tenho percebido muito é, por exemplo, eu marquei um encontro com uma pessoa, tá? Eu tô conversando com essa pessoa já há muitos dias. Tô dando um exemplo, gente. Tô conversando há, sei lá, 15 dias com a pessoa. A gente se encontrou no aplicativo, a gente começou a conversar, as ideias estão batendo, a princípio. E aí nós marcamos o encontro. Perfeito, perfeito. Saímos pra conversar, às vezes rolou um beijo, às vezes não rolou um beijo.
marcamos no outro dia, no outro final de semana. De repente, num final de semana que eu já estava partindo do pressuposto que nós íamos sair, porque nós já estávamos conversando há um bom tempo, certo? 15 dias, marcamos encontro, começamos a sair. Então, uma coisa normal, né? Um fluxo normal, se tá tudo bem, a gente se beijou, teve uma química, é a gente continuar saindo. E aí, do nada, a pessoa desaparece, ou do nada, né? Que a gente pensa que sempre é do nada. Do nada a pessoa desaparece, ou do nada a pessoa começa assim. Você pergunta, aí, a gente vai fazer alguma coisa hoje? Ah, tô meio enrolado, tô meio... Você sente que tá energeticamente, né? Porque a gente tem muito disso, de sentir. Você percebe que a pessoa tá meio fria, meio estranha. E eu percebo a dificuldade que a pessoa tem de chegar pro outro, nem que se for pelo WhatsApp ou por uma ligação, fala, fulana, olha, ô fulano, gostei, a gente tá conversando, poxa, gosto de conversar com você, a gente saiu umas 2 vezes, mas assim, sabe, não tô mesmo nessa pegada, ou não quero dar continuidade a isso, numa questão assim, sabe, num romance, num relacionamento, você não me leva a mal, sabe, uma sinceridade. E eu vejo hoje a dificuldade que as pessoas têm de se colocar, né? Seja num relacionamento, tô dando um exemplo de relacionamento, mas uma amizade. As pessoas somem do nada, as pessoas param de falar do nada, sabe? Às vezes você começa a criar um vínculo e a pessoa do nada some, desaparece, não fala mais nada. E isso é muito ruim. Por que que isso é muito ruim? Isso é muito ruim porque a gente vai se machucando com isso, entende? Então você cada vez mais você vai ficando desconfiado, cada vez mais você vai ficando desconfiada. E às vezes você marca um próximo encontro e sai com uma pessoa e aquela pessoa pensa assim, nossa, como essa mulher é meio fria, né? Às vezes eu fui tocar, ela ficou um pouco, deu um passo para trás, ou como esse homem é meio frio, num primeiro encontro nem tentou me beijar, por conta disso, de situações que a gente se machuca, né? De pessoas que a gente encontra no nosso caminho e estão tendo dificuldade de se colocar, dificuldade de falar, olha, não me leve a mal, a gente pode continuar numa amizade, e isso não é feio. Você pode ter conversado 15 dias com a pessoa, 20 dias com a pessoa, sair, beijar a pessoa num final de semana, no outro final de semana, e no outro, terceiro, você não querer mais. Porque às vezes você marcou com outras pessoas de conhecer, você se interessou por uma outra pessoa, e tá tudo bem, não tem problema nisso. O problema é, às vezes, do nada, você dá uma satisfação. Tem pessoas que precisam de uma satisfação, gente. Tem pessoas que, se você parar de falar, para ela tá ok. Mas tem pessoas que estão vendo de situações tão machucadas que elas precisam de uma satisfação. Porque, às vezes, elas colocam na cabeça que o problema é delas. Ah, a pessoa deixou de falar comigo porque eu devo ter um problema de crença. Eu tenho um problema com meu pai, tenho um problema com a minha mãe, tenho um problema... E às vezes não é problema nenhum, você não tem nenhum problema. É que às vezes a pessoa estava interessada por você, estava marcando outros encontros e acabou saindo com uma outra pessoa e se interessou por outra. E tá tudo bem. Não é errado você se interessar por outra e não querer mais sair com aquela pessoa. Mas sempre que você puder, tenha esse cuidado com o outro. Tenha esse olhar pro outro. Sabe? Pare um pouco. Tenha um certo cuidado. Mande, se puder, uma mensagem. Fala, fulano, não me leva a mal, a gente pode continuar numa amizade? Não precisa, se você não falar, não gostaria de falar mais sobre esse assunto. Se a pessoa perguntar, mas por quê? E você não quer falar, você simplesmente fala, eu não quero falar sobre isso. Entende? Mas assim, tenta finalizar-lhe um ciclo. Porque pra você não faz mais sentido. Aquela pessoa ainda tá conectada com você. Ela tá mandando uma energia pra você. Ela tá pensando em você. Será que isso é legal? Será que é uma energia legal? Será que não é uma energia legal? A gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Então nunca é demais você falar pra alguém, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu marcar o encontro. Isso eu lembro, gente, eu acho que eu tinha 18 anos na época, mas eu sempre fui uma pessoa de ter um respeito com o próximo, ou na maioria das vezes, na medida do possível, buscar ter esse respeito com o próximo, né? E eu me lembro que eu saí uma vez com um rapaz, a gente saiu pra jantar, e pessoalmente, sabe quando... É o que eu falo, pela internet é uma coisa, né? Pessoalmente, em contato com a pessoa, você não teve aquela química, sabe? Eu olhei assim e falei, ai,
não era o que eu pensava, né? E aí eu lembro que, obviamente, a pessoa tentou beijar, eu, né, meio que já lhe demonstrei com a minha atitude, com a minha linguagem corporal, ele percebeu, porque eu me coloquei de uma forma um pouco mais distante, né, ali criando um certo espaço entre a gente. E aí depois, beleza, ele me deixou em casa, foi super agradável, um cara super assim do bem mesmo. E aí no dia seguinte ele falou: vamos fazer alguma coisa, vamos sair. Só que eu sabia, gente, que no primeiro encontro que eu tive com ele, eu sabia que era só amizade. Eu senti que era amizade ali, eu senti que não ia rolar algo a mais. E aí eu falei pra ele, olha, eu queria te dizer uma coisa, eu gostei muito de sair com você ontem, você é um cara super do bem, super agradável, mas assim, eu preferia manter uma amizade entre nós. Então hoje eu não gostaria de sair. Né? Então, assim, com muito cuidado. Eu sei que pode parecer meio ríspido, às vezes o jeito que eu falo, o jeito talvez de me colocar. E se você acha isso, coloca aqui nos comentários, gente, que eu tô super aberta a sugestões. E como eu disse, a gente sempre aprende com o outro. Mas eu fiquei mais aliviada, porque eu não queria sacanear, sabe, a pessoa. Eu não queria criar uma expectativa na pessoa. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei vocês, mas eu, Patrícia, eu saio com a pessoa uma vez, eu converso, eu me conecto, já tenho uma conversa antes, eu já vejo se ali vai ter uma química ou não, tá? Pode ser que num primeiro momento, o primeiro encontro pessoal, eu não tenha certeza, eu fique meio balançada, eu vou sair uma segunda vez. E aí na segunda, gente, você não precisa estar aí 10 vezes com a pessoa, sabe? Pra falar, acho que a gente não tem química. Porque tem gente que assim, tá saindo 2 meses com você e fala, achei que a gente não tem química. Opa, como assim? Né? Só se a pessoa sai uma vez por mês com você, uma vez por semana ou cada 15 dias. Se você tá conhecendo uma pessoa e você tá saindo final de semana com a pessoa, né? Trabalha durante a semana, é corrido, então no sábado e no domingo você sai com a pessoa, vai num parque, sai pra tu comer um lanche. Você tá tendo ali um vínculo. Você vai sair 10 vezes com a pessoa pra... eu acho que a gente não tem química, não rolou. Então, assim, cuidado, gente, cuidado. Porque a energia, você se conecta com a pessoa. Você entra no campo da pessoa. Você toca a pessoa, você tá conectando. Você beija a pessoa, você tá conectando. Você fala olhando nos olhos da pessoa, você tá conectando. Então, cuidado com isso. Né? Cuidado para não criar expectativa, até porque você não sabe como a pessoa recebe aquilo. Tem pessoas, oi Éder, beijo amigo. Tem pessoas que você sai, você começa a sair com a pessoa e a pessoa simplesmente some e o outro tudo bem. Você sumiu, a pessoa fala, não quer nada mesmo, tá bom, vou pro próximo. Tem gente que assim, tem gente que tá meio acostumada. Agora, tem pessoas... Olha aqui, Éder, você conectou comigo? Claro, né, meu amigo? Conectei com você. Agora, tem pessoas que realmente você fala, olha, parou por aqui, e a pessoa cria aquela obsessão e não desconecta de você. E fica pensando, e fica mandando mensagem, fica aquela coisa... Cuidado, gente, cuidado nas conexões. Também te amo, meu amigo. Beijo pra você. Cuidado com as conexões. Muito cuidado, gente. Então, tenha esse carinho com o próximo. Tenha esse carinho com o próximo. Se coloque com o próximo. Se coloque no lugar do próximo. Quando a pessoa vier conversar com você, vier falar de uma dor dela, escute a dor da pessoa. Julgue menos, tenha cuidado como você vai falar, sabe? Tenha cuidado com as suas palavras antes de você manifestar, porque você não tá no lugar da pessoa, você não viveu o que a pessoa viveu, você não teve a infância que a pessoa teve, você não tem os relacionamentos que ela tem, você não tá inserido no ciclo familiar que ela tá. Você não sabe nada, às vezes, e você quer opinar e você não sabe nada. Cuidado, tá? Carla Maria, verdade. Obrigada, amiga. Entendeu? Então, cuidado. Então, o que eu quero dizer pra vocês, qual que é a mensagem de hoje da nossa live? Energia, frequência, ouvir mais, ouvir muito mais
ler o que a pessoa diz, internalizar, pensar, digerir, depois trocar uma ideia, depois responder. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu recebo muitos comentários nos meus vídeos. Gente, muitos comentários nos cortes. No direct, eu recebo muita mensagem no direct. Até ofensa, até gente me xingando. Eu leio aquela mensagem e eu falo, eu não vou responder, agora não. Eu vou internalizar, eu vou tentar entender. Então, muitas vezes eu dou um coração na mensagem da pessoa e não respondo na hora. Eu dou um tempo, eu vou me conectar, eu peço para Deus sabedoria, o cuidado que eu vou responder para a pessoa, sabe? Ou às vezes é num direct, vem com aquela mensagem, sabe? Me xingando, tudo quanto é nome, sabe? Eu falo, sinto muito se você pensa dessa forma, sabe? E assim, manda uma energia de luz, não tenho raiva, não tenho ódio. Eu vejo aqui, muitas pessoas colocam, né? Ah, você é aquilo. Poxa, até uma amiga minha perguntou, você não fica mal? Eu falei, não, porque se eu for aquilo que ela tá me xingando, ou que ela tá me adjetivando, por que eu vou ficar mal? Eu sou aquilo que ela tá colocando. Eu não vou ficar mal. O Leandro Carnal fala muito disso. E se eu não sou aquilo que ela está colocando, por que eu vou me ofender? Por que eu vou dar importância? O que eu paro para fazer é refletir. Ah, aquela pessoa tá falando que eu sou aquilo. Então eu vou parar e vou refletir. Será que eu sou aquilo mesmo? Eu vou refletir. Se eu não for aquilo, eu não posso aquilo não pode me fazer mal. E se eu for, não pode me fazer mal também, porque eu sou aquilo. Entende? Então, quando uma pessoa te ofende ou quando uma pessoa te diz um adjetivo, você tem que parar para pensar. E outra coisa que eu vou dizer para vocês que eu aprendi, quando alguém chega para você e te ofende, quem tá falando a ofensa é a pessoa. A pessoa diz aquilo que ela sente. Ela diz aquilo que o coração dela tá cheio. Ela tá falando, é mais sobre ela do que sobre mim. Porque se ela tá desferindo ódio, é porque ela tem ódio dentro dela. Eu não tô falando sobre ódio com ela, porque eu não tenho ódio dentro de mim. Então é isso que a gente tem que ter, essas percepções, entende? Quando a pessoa fala, porque você é uma vagabunda, você é uma mal educada, você é uma mal amada, aquilo tá saindo dela. Essas palavras para mim são palavras negativas e aquilo sai dela, porque ela tem aquilo dentro dela. Se eu não pronuncio isso, se eu não penso isso e se eu não falo isso do outro, eu não tenho isso dentro de mim. Então isso que a gente tem que começar a pensar também, entende, gente? Éder, amiga, você é muito evoluída. Você que é, amigo. Beijo. Nós somos, né? Nós somos. E assim, nós buscamos sempre essa evolução, né? Então, gente, conexão. O recado de hoje, eu vou terminar já nossa live, preste atenção. Olha aqui as minhas mãos, os meus dedos, ó. Diretivo, tá vendo? Uma linguagem diretiva. Preste atenção na linguagem corporal das pessoas, no olhar das pessoas, na boca das pessoas, na respiração. Sinta mais. Hoje eu percebo, as pessoas vão abraçar, elas fazem assim, né? Eu sou muito de querer abraçar as pessoas, eu sou muito de abraçar assim, ó. Pra sentir, pra me conectar com a pessoa. Então se conecte mais, sinta mais, sabe? Perceba mais, escute mais, ouça mais. E tudo que for negativo, não absorve. Na hora que alguém te direcionar um sentimento negativo, um pensamento negativo, um olhar negativo, uma palavra negativa, o que você tem que pensar? Cancela, cancela, cancela. Estou cancelando, estou bloqueando. Mentaliza, você não precisa falar. Mentaliza. A pessoa tá te xingando, tá te ofendendo, você tá olhando pra ela? Mentaliza. Cancela, 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 tô bloqueando. Isso é sobre você, não é sobre mim. Ó, telepaticamente. Entendeu? E se você estiver sozinha e a pessoa falar aquilo e você entrar num banheiro, por exemplo, na tua casa, já na hora, cancela, cancela, cancela. Eu não sou isso. Não aceita isso pra dentro de você. Porque a partir do momento que a pessoa te ofendeu, você ouviu e acolheu, você aceitou isso. Então, cuidado, gente. Cuidado.
tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários depois sugestões, tá bom? De temas, de assuntos. A semana que vem, no domingo, a nossa live é sobre direito. Então, eu vou intercalar. Um domingo é sobre live sobre direito. Um domingo é bate-papo, falando um pouco sobre as minhas experiências, falando sobre o que eu gosto também de falar, que é sobre energia, sobre frequência, sobre espiritualidade, que eu amo esses assuntos. E aí vocês podem colocar também sugestões de assunto aqui nos comentários, tá bom? Ó, a Aninha aqui da Mesa Radiônica, top essa live. Obrigada, amiga. Amanhã a gente se vê, viu? Ó, um super beijo pra vocês. Um término de domingo abençoado, início de semana abençoada, bênçãos, sabedoria, paciência, leveza, gente. E uma semana de grandes realizações na vida de todos vocês, tá bom? Um beijo, até domingo que vem. Obrigada, gente!